Olá, meu nome é Natália, eu sou escritora e sou parceira do blog Faces de uma Capa. Gostaria de agradecer a todos que participaram do projeto do Encontro Online, que fizeram as perguntas no tempo requerido e espero que gostem desse vídeo também. Ok, se eu lembro a primeira história que eu escrevi, pergunta da Amanda. Ah, eu lembro sim da primeira história que eu escrevi, só que eu só lembro do enredo dela. Foi uma história que eu escrevi baseado num amigo meu, que ele deixou eu escrever. Eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos de idade quando eu escrevi essa história, só que eu não tô lembrando do título, o nome que eu dei à história. Mas assim, eu lembro do enredo, lembro onde que eu cheguei a postar, lembro, até inclusive eu conheci muita gente através dessa história, foi a minha primeira experiência escrevendo. Foi uma história legal de ter escrito, apesar de eu não ter acabado ela. Foi uma história que eu escrevi mais ou menos até a metade, pouco depois da metade, mas eu não terminei. Eu não lembro o título dela, não tenho ela mais comigo, eu perdi o arquivo dela. Mas sim, eu lembro sim a história, mas nossa, vai fazer assim, 6 anos que eu escrevi essa história, 6 anos. Então, não lembro o título, mas da história eu lembro sim. Respondendo às duas perguntas da Joyce juntas, porque eu acho que elas têm muito a ver uma com a outra. Eu estava escrevendo uma história há alguns meses atrás, acho que inclusive ano passado que eu estava escrevendo ela e postando na internet. Chamava Efêmero. E no começo da história eu estava criando um sentimento muito bom por ela, porque eu gostava dos personagens, gostava do enredo. E tinha muita gente acompanhando essa história também, muita gente gostando. Só que chegou num ponto que a personagem principal não estava me agradando mais, o enredo também não me dava nenhum tipo de animação. Eu abria o arquivo para escrever e eu não conseguia escrever uma palavra. O personagem acabou perdendo a essência para mim e a história também. Então eu acho que quando isso acontece, quando você está escrevendo uma história, pelo menos para mim, eu não consigo continuar mais. Se acontece de a história perder o sentido que ela tinha originalmente para mim, eu simplesmente não consigo seguir para frente. Acho que deve ter sido a terceira vez que isso aconteceu comigo, eu começar a escrever uma história, chega num ponto dela, eu não quero mais escrever mesmo, que tem gente que não tá gostando, que não tá ruim. Se tá ruim pra mim, eu não consigo seguir. No que diz respeito a personagens originais, o que eu acho muito importante é a pessoa, quando estiver escrevendo, ter um controle sobre o personagem. Porque do que eu já vi é muito comum alguém começar a criar um personagem sem sistematizar as características do personagem, tanto física quanto de personalidade mesmo. E essas características, você percebe que ao decorrer da história, elas vão se perdendo, porque a pessoa não tem mais um controle do personagem. Então, quando nós falamos de personagem original, é muito importante que a gente tenha controle sobre ele. Muita gente faz isso, que é a questão das fichas dos personagens, e é um sistema muito bom mesmo. Você montar uma ficha, colocar todos os dados do seu personagem, porque sempre que surgir aquela dúvida, você pode voltar na ficha e conferir o que você fez, o que é o seu personagem. Então, Daniel, como livro, né, como história publicada, eu só tenho meu livro, um único livro, que é o Aposta. Mas agora, como outras histórias que eu posto na internet, até mesmo que eu tenho guardado no computador, o escopo aumenta um pouquinho. Porém, eu não tenho um número tão elevado assim, porque eu tenho uma peça na mente de começar uma história, perder a essência dela no meio da escrita e eu acabo deixando terminado, deixo pela metade. Mas, voltando, a história completa, histórias que eu já escrevi, eu devo ter por volta de seis, sete histórias. Algumas delas eu tenho postadas na internet, no meu Wattpad, e contando com o meu livro. Dá mais ou menos esse número. A parte que eu mais gosto de alguma obra minha é o prólogo da história que eu estou escrevendo agora.
Foi um prólogo que eu escrevi há muito tempo atrás, eu estava em outro projeto que eu acabei abandonando e eu nunca tive a pretensão de transformar numa história maior. Só que eu escrevi, mostrei para algumas pessoas, que eu gosto muito de ter opinião externa, acho que vocês já repararam nisso, e as pessoas gostaram. Aí eu deixei guardado aquele prólogo, pensando, se um dia eu pensar em escrever algo, eu posso escrever com base nesse prólogo. Então, quando meu antigo projeto eu deixei de escrevê-lo, eu peguei esse prólogo, dei uma olhada e falei, bom, pode ser que saia alguma coisa. E acabou saindo. Hoje meu atual projeto é baseado nesse prólogo, ele faz parte da história. Eu só não vou citar ele todo agora aqui, porque dá mais ou menos uma página e é um pouquinho grande. Mas eu posso postar em alguma coisa e deixar o link para vocês lerem. Porque é um prólogo que eu gosto muito, porque eu acho que ficou muito bom. E é bom que vocês leiam também, ver se vocês ficam interessados pelo meu atual projeto. Eu não vou falar constrangimento, mas eu lembro que na publicação do livro tinha o pessoal lá, né, os garçons, e alguns, maioria homens, e eles pegaram alguns livros, eu via eles folheando, lendo, mostrando uns para os outros e rindo do que eles estavam lendo. Então não foi um constrangimento, até na verdade eu achei engraçado, porque você via uma certa curiosidade da parte deles de olhar aquilo e uma certa surpresa também deles de ver que era um livro homossexual. Então, eu não digo que foi um constrangimento, mas que foi engraçado mesmo. Quando as pessoas me perguntam do que meu livro se trata, eu sempre falo assim, um romance um pouquinho diferente. Mas aí acaba que eu falo do que se trata e nunca aconteceu de alguém me deixar constrangida por causa disso, não. Sempre foi normal e as pessoas até demonstravam certa curiosidade quando eu falava qual era o gênero da história. Era sempre mais isso, curiosidade. Bom, não que eu tenha considerado ser difícil, mas foi algo que fugiu do controle do que tornou a aposta livre. Porque no começo, o que eu estava escrevendo era uma história bem curta. Minha proposta era dar no máximo 5 páginas e que eu faria baseado numa música, postaria na internet e só isso. Só que quando eu estava escrevendo, a história acabou se desenvolvendo muito mais do que eu pretendia. Aí quando eu vi já estava muito grande para ser encaixado como história curta. E então nesse processo eu acabei tendo que refazer muito das minhas ideias principais para chegar no resultado que está hoje. Então eu posso dizer que isso foi o que mais dificultou. A perda da proposta no começo, que tornou o que o livro é hoje. A questão do tamanho, da proposta dos personagens e do enredo. Eu decidi assinar como Ramiro poucos momentos antes da publicação do meu primeiro livro, A Aposta. Eu estava com um pouco de dúvida entre colocar o meu nome inteiro ou pegar algumas iniciais e montar um nome. Acabou que eu gostei muito de Anne Ramiro, porque é um dos meus sobrenomes preferidos do Ramiro. E ficou bem simples, ficou Anne Ramiro, pequenininho, fácil de lembrar, então me agradou bastante. Porém, agora eu tô querendo mudar, porque isso para mim simboliza um amadurecimento da minha escrita. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 16 anos, escrevi com 14, então desde esse tempo até agora eu pratiquei muito a minha escrita e reconheço um amadurecimento nela. Então eu quero, a partir dos meus próximos trabalhos, meus próximos projetos, eu assinar como Natália Ramiro, não mais como Anne Ramiro. Só estou esperando algum desses projetos ficarem prontos para eu efetuar essa transição.